Shalom, Ehem, Altomide, sauda a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Diego Santos. Gostaria nessa tardezinha, finalzinho de tardezinha, de poder estar deixando uma mensagem. E essa mensagem ela é direcionada, diretamente para nós, cristãos, que estamos diante da presença do Senhor Jesus Cristo, à frente da obra, fazendo a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 5 pontos que nós precisamos tomar bastante cuidado para que nós não viemos cair. E quais são esses 5 pontos, pastor? O primeiro ponto é o moralismo, ou seja bom e Deus te aceitará. Quanto, na verdade, nós fomos salvos pela graça e não pelas obras. No livro de Efésios, capítulo de 2, verso 8 e 9, vai dizer que a salvação não é dada por intermédio das obras. Ela não está ligada intimamente a uma meritocracia, ou pelaquilo que eu sou, ou pelaquilo que eu faço. Mas a salvação ela é um dom de Deus. E dom quer dizer presente. Então nós não fomos salvos pelas obras que nós fazemos. Nós somos salvos para poder praticar as boas obras. Então nós não podemos cair nesse moralismo de achar que a nossa salvação é um mérito nosso. A salvação ela é um presente de Deus. Ela é dada pela graça. Ela é dada pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por amor de nós. E o segundo ponto é o pragmatismo. E como que funciona esse pragmatismo? Se está dando certo, se está funcionando, tá bom, é de Deus. Quanto na verdade, nós precisamos entender que não é por causa de resultados, e sim pela fidelidade da palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 21, vai dizer que essa regeneração, a transformação da alma, a metanoia, a metamorfose, ela vem por intermédio da palavra de Deus sobre a nossa vida. E a fidelidade, sabe? De viver uma vida em Cristo, de viver uma vida aonde nós renunciamos a nós mesmos para que possamos ser transformados pelo poder que há na palavra, aonde nós deixamos o Espírito Santo de Deus ser o governante sobre as nossas vidas, aonde ele opera sobre as nossas vidas, as nossas decisões não são tomadas, sabe, sobre aquilo que eu penso ou sobre aquilo que eu acho que é, e sim direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E isso só pode se dar por intermédio da palavra de Deus. No livro de João, capítulo 8, verso de número 32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,36 vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Verbo, a palavra, Jesus e o Espírito Santo introduzido sobre as nossas vidas em uma forma de governo, com autoridade e poder, para que possa governar sobre as nossas vidas. E o terceiro tópico é o Evangelho de alta ajuda. E como que funciona esse Evangelho de alta ajuda? Ele é o seguinte: Jesus veio para te fazer feliz. Quanto na verdade, Jesus se entregou naquela cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, ele se entregou para que nós pudéssemos ser livre do pecado e livre da condenação. Jesus, ele se entregou porque ele nos amou primeiro. E tudo que ele quer de nós é que esse amor ele seja recíproco e que esse amor ele seja verdadeiro. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que Jesus não se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma vida de felicidade
uma vida. Não, Jesus ele se entregou para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um encontro verdadeiro com o Pai. Jesus ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida de Deus dentro de nós, para que nós viéssemos sair daquilo que nós éramos para ser aquilo que Deus almejou e escreveu para que nós viéssemos ser. Pastor, aonde que Deus escreveu isso? Nós vamos ver agora no livro de Efésios, capítulo número 4, verso Efésios 1:4, que vai nos ensinar o seguinte, que Deus nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. E agora no livro de Salmos 139, verso 16, vai nos ensinar que Jesus nos conheceu em substância ainda informe e escreveu no seu livro todos os nossos dias, sem sequer um dia ter acontecido. Então nós precisamos sair desse evangelho de autoajuda, sabe, irmão? E entender e compreender as 39 chibatadas, o corpo sendo rasgado pelo açoite, a cabeça sendo perfurada por uma coroa de espinho, o corpo sendo transpassado por uma lança. E no final de tudo ele dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O evangelho ele é renúncia, é matar o meu eu, o meu querer e a minha vontade, para que possa operar o querer e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos entender e compreender, que o evangelho não é um evangelho de facilidade, mas é um evangelho de renúncia, onde nós precisamos renunciar às nossas vontades, para que possa operar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E o quarto ponto é o relativismo, aonde vai dizer que cada um tem a sua verdade diante daquilo que pensa ou diante daquilo que é. Mas não é assim que funciona. A única verdade que existe plena e absoluta diante de nossas vidas só tem uma, que é Jesus Cristo de Nazaré. Onde no livro de João, capítulo 14, verso número 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, chega ao Pai se não for por intermédio do Filho. Ninguém jamais poderá chegar ao Pai se não for por intermédio do Filho. E o quinto e último tópico é o legalismo. Siga regras e serás salvo. Enquanto nós vamos ver no livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 1, vai diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém a ser feito. Eu não posso ser e tomar a legalidade sobre a minha vida, decisões, planos, projetos, princípios, preceitos. Ele precisa ser governado pelo céu. Eu preciso entender que não é a terra que governa o céu, mas é o céu que governa a terra. E esse legalismo, o sentimento de posse, de que eu sou, de que eu faço, enquanto as Escrituras nos ensinam que tudo é proveniente do nosso Senhor, tudo é proveniente de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Precisamos compreender que Cristo, ele precisa ser a prioridade sobre as nossas vidas. E quando entendemos que quando nós colocarmos Cristo como prioridade sobre as nossas vidas, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você arquitetou, vai acontecer. É uma questão de alinhamento com o céu. É uma questão de viver uma vida no Espírito. João 4:24, Deus é Espírito.
E não existe outra forma de se conectar com Deus se não for de uma forma em uma vida espiritual. Então nós precisamos tomar bastante cuidado sobre esses 5 tópicos. O primeiro, moralismo. O segundo, pragmatismo. O terceiro, o evangelho de autoajuda. O quarto, o relativismo. O quinto, o legalismo. Todas as coisas é proveniente de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que Deus possa governar sobre a tua casa, que Deus possa governar sobre a tua mente, que Deus possa governar sobre teus princípios, que Deus possa governar sobre os teus planos, que Deus possa governar sobre a tua vida. Entrega o controle na mão de Deus e deixe que Ele venha governar, pois foi assim que Jesus nos ensinou. E venha a nós o teu reino e que seja feito a tua vontade. Fique todos com Deus, que Deus possa abençoar grandiosamente e poderosamente a sua vida.